Segredo revelado em Provérbios 3. Entenda o que Salomão escreveu para prolongar os seus dias aqui na terra. O segredo do tempo e da vida. Desde os primórdios da humanidade, existe uma busca incessante pelo prolongamento da vida. Reis, sábios e guerreiros dedicaram riquezas, ciência e energia, tentando encontrar a chave para viver mais, para desfrutar de dias mais longos e seguros na terra. Hoje, homens e mulheres ainda correm atrás da mesma resposta, depositando esperança em remédios, dietas, exercícios, avanços tecnológicos, sempre em busca de algo que lhes garanta mais tempo. Mas Provérbios 3 revela um segredo que nenhuma ciência moderna conseguiu alcançar e que nenhuma filosofia humana conseguiu desvendar. A verdadeira vida longa, cheia de paz e abundância, não nasce de esforços humanos, mas de princípios eternos que precisam ser gravados no coração. Salomão, inspirado por Deus, abre este capítulo com uma promessa ousada. Ele não fala de prolongar a vida através de fortunas ou exércitos, mas através da obediência à lei de Deus e da guarda fiel de seus mandamentos. Ele declara que, se a instrução divina for gravada no coração, os dias serão estendidos, a vida será prolongada e a paz se tornará realidade diária. É aqui que a mensagem ganha força, porque não se trata de uma fórmula vazia, mas de uma revelação espiritual que atravessou séculos e permanece viva. A promessa é clara: a verdadeira longevidade, acompanhada de paz e prosperidade, está ao alcance de todos que decidirem acolher a sabedoria como tesouro precioso. O que diferencia Provérbios 3 de tantos outros discursos é que ele não se limita a ordens superficiais. Ele não propõe uma lista mecânica de tarefas, mas uma transformação de dentro para fora. A sabedoria aqui é apresentada como algo que deve ser escrita na tábua do coração, como um colar invisível de misericórdia e verdade que deve ser atado ao pescoço, como uma voz que guia cada decisão e cada passo. Essa imagem poderosa mostra que a vida longa não é resultado de fórmulas externas, mas de uma aliança interior com Deus, que molda pensamentos, emoções e atitudes. Esse capítulo também nos leva a confrontar a fragilidade da nossa confiança em nós mesmos. Quantas vezes acreditamos que a solução está em nosso próprio entendimento, em nossa capacidade de raciocinar, em nossa força de vontade? Mas Salomão é enfático. Não se apoie em seu próprio entendimento. Confie no Senhor de todo o coração, reconheça-o em todos os caminhos, e ele endireitará as veredas. O segredo de prolongar os dias não está em multiplicar esforços humanos, mas em entregar a vida ao governo divino, em alinhar cada decisão com a vontade do Criador. Provérbios 3 também revela algo extraordinário. A sabedoria não é apenas promessa espiritual, ela toca corpo e mente. O texto declara que temer ao Senhor e afastar-se do mal será saúde para o umbigo e medula para os ossos. É uma linguagem simbólica, mas cheia de profundidade. A fidelidade a Deus não apenas preserva a alma, mas impacta o corpo. Ela dá equilíbrio emocional, firmeza física, estabilidade para todo o ser. O que os homens buscam em remédios e fórmulas de longevidade, Deus oferece em princípios que sustentam corpo e espírito. Esse capítulo ainda expõe o vínculo direto entre honrar a Deus e viver em abundância. Ao instruir que as primícias dos bens e dos ganhos devem ser oferecidas ao Senhor, Salomão mostra que a generosidade não é perda, mas sementeira. O resultado é celeiros cheios, lagares transbordando, abundância que não vem do acúmulo egoísta, mas da honra ao Criador. Mais uma vez, o segredo da vida longa não está na avareza, mas na devoção. Não está em reter, mas em oferecer. E para que ninguém pense que a jornada será apenas de bênçãos sem desafios, o texto nos lembra que a correção do Senhor também faz parte desse caminho. Ele disciplina a quem ama, assim como um pai corrige o filho em quem tem prazer. Essa verdade é desconfortável para muitos, mas é essencial. A disciplina não é sinal de rejeição, mas de amor. É ela que molda caráter, que preserva o coração da destruição, que garante a permanência no caminho da vida.
Essa é a atmosfera em que Provérbios 3 nos insere. Um capítulo que revela a ligação entre sabedoria, fidelidade, misericórdia, disciplina, prosperidade e vida longa. É um texto que vai além do presente e fala de herança, além do corpo e fala da alma, além da disciplina e fala do amor. Ele é um chamado urgente para quem deseja não apenas existir, mas viver em plenitude, com dias prolongados e marcados pela paz. Neste vídeo, vamos caminhar verso a verso, explorando cada detalhe dessa mensagem, revelando como Salomão não apenas aconselha, mas entrega um mapa espiritual para a vida. Você verá como a sabedoria, quando acolhida como tesouro, se transforma em árvore de vida, em escudo de proteção, em fonte de abundância e em garantia de permanência. Prepare-se para mergulhar em um dos capítulos mais ricos de toda a Escritura. Aqui está revelado o segredo de dias prolongados e vida plena. Um segredo que não pode ser ignorado, porque seu poder não está em teorias humanas, mas na verdade eterna que vem de Deus. A lei gravada no coração, o fundamento da vida longa. Provérbios 3 começa com um chamado direto. Meu filho, não te esqueças da minha lei, mas guarda no teu coração os meus mandamentos. A ordem é simples, mas carrega em si uma verdade que atravessa gerações. O segredo da vida longa e da paz começa não com conquistas externas, mas com a memória espiritual, com a capacidade de guardar dentro de si a instrução divina. Salomão não está falando de decorar palavras, nem de praticar rituais vazios. Ele fala de gravar a lei no coração, de transformar os mandamentos em parte viva do ser, de permitir que a verdade divina se torne fundamento invisível que sustenta toda a vida. O contraste aqui é nítido. Esquecer a lei significa viver à mercê do acaso, ser conduzido por desejos instáveis, se perder em caminhos de incerteza. Guardar a lei, ao contrário, significa viver com direção clara, com bússola firme, com propósito inabalável. É essa fidelidade interior que produz frutos exteriores. Salomão declara: porque eles estenderão os teus dias e acrescentarão vida longa e paz a ti. Essa promessa vai além da lógica humana. Não se trata apenas de viver mais anos em termos cronológicos, mas de viver com qualidade, com satisfação, com contentamento. O prolongar dos dias aqui é resultado de uma vida alinhada com a sabedoria, livre do peso da culpa, preservada das consequências da insensatez. Guardar os mandamentos no coração é também um ato de proteção. A mente pode esquecer, os lábios podem falhar, mas o que está gravado no coração não se perde. Essa é a diferença entre conhecer a lei apenas como letra e viver a lei como vida. Quem apenas ouve e não guarda, logo se esquece. Mas quem grava no íntimo se torna portador de princípios que orientam mesmo quando não há ninguém por perto para vigiar. A fidelidade interior gera consistência e a consistência gera permanência. Esse texto também nos ensina que a sabedoria não se impõe de fora, mas se escolhe por dentro. A vida longa e a paz não são resultado de uma imposição mecânica, mas de uma decisão contínua de lembrar, guardar e obedecer. A vida se prolonga porque a sabedoria preserva o homem de caminhos de destruição. A paz se estabelece porque o coração encontra descanso em princípios imutáveis. Assim, guardar os mandamentos não é peso, mas alívio. Não é prisão, mas liberdade. Não é obrigação fria, mas ato de amor que gera vida. Salomão apresenta aqui o fundamento de toda a jornada espiritual. A memória espiritual como chave para a permanência. Quantos tropeçam não porque nunca ouviram, mas porque se esqueceram. Quantos se perdem não porque não conheciam, mas porque não guardaram. O esquecimento espiritual é um dos maiores perigos e a única defesa contra ele é escrever a lei no coração, como quem grava em pedra algo que jamais pode ser apagado. Essa é a primeira revelação de Provérbios 3. A longevidade não começa com fórmulas humanas, mas com fidelidade interior. A lei de Deus, quando lembrada e guardada, prolonga os dias e acrescenta paz. Esse é o segredo que Salomão nos entrega
já nos primeiros versos. Se quisermos viver muito e bem, precisamos primeiro aprender a lembrar e a guardar. Essa memória espiritual é a raiz da vida longa, o fundamento invisível sobre o qual toda a existência pode ser sustentada. Misericórdia e verdade, o colar invisível da graça. Depois de falar sobre a lei gravada no coração como fundamento da vida longa, Provérbios 3 avança para outro segredo espiritual. Que a misericórdia e a verdade não te abandonem. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Assim acharás favor e bom entendimento à vista de Deus e do homem. Aqui Salomão nos mostra que a vida abundante não se sustenta apenas no conhecimento da lei, mas na prática constante de duas virtudes inseparáveis: misericórdia e verdade. Misericórdia e verdade são apresentadas como companheiras que não podem ser deixadas para trás. A imagem usada é intensa: atar ao pescoço como se fosse um colar e escrever na tábua do coração como uma marca permanente. Isso revela que não se trata de algo decorativo, mas essencial. O colar fica visível, mostra ao mundo aquilo que carregamos. O que está escrito no coração, por sua vez, revela quem somos no íntimo. Salomão une as duas dimensões: viver de forma que tanto o interior quanto o exterior sejam governados pela misericórdia e pela verdade. A misericórdia ou fidelidade amorosa nos lembra que a vida não pode ser sustentada apenas por regras frias. Ela exige compaixão, paciência, perdão. A verdade, por outro lado, assegura que essa misericórdia não se transforme em permissividade ou em relativismo. As duas juntas formam o equilíbrio perfeito: misericórdia que consola e verdade que orienta, compaixão que acolhe e justiça que corrige. Quando essas virtudes são atadas ao pescoço e escritas no coração, a vida encontra equilíbrio entre amor e justiça, entre bondade e firmeza. Esse equilíbrio traz uma consequência extraordinária: favor diante de Deus e dos homens. Não se trata de agradar a todos, mas de viver de tal forma que a presença de Deus se manifesta na vida, gerando respeito, confiança e paz, até mesmo nas relações humanas. Quem vive com misericórdia e verdade encontra portas abertas, conquista relacionamentos sólidos e transmite segurança. A vida se prolonga não apenas em número de dias, mas em qualidade de convivência. Essa passagem também nos ensina que misericórdia e verdade não são virtudes ocasionais, mas constantes. Elas precisam ser atadas e escritas, porque o coração humano tende ao esquecimento e à dureza. Sem lembrança contínua, a misericórdia dá lugar à indiferença e a verdade dá lugar ao engano. Por isso, Salomão insiste em símbolos permanentes: o pescoço que carrega diariamente o colar e o coração que guarda para sempre o que foi escrito. A vida longa, portanto, não é resultado de força ou de poder, mas de caráter moldado pela misericórdia e pela verdade. Esse colar invisível é mais precioso que qualquer joia. Ele não apenas embeleza, mas preserva. Ele não apenas chama a atenção, mas transforma. Ele é o sinal de que o homem decidiu viver em aliança com a sabedoria, refletindo no exterior o que carrega no interior. E é exatamente essa integridade que prolonga os dias, porque uma vida equilibrada entre misericórdia e verdade está protegida do colapso que destrói aqueles que vivem em extremos de dureza ou de engano. Assim, Provérbios 3 nos mostra o segundo segredo da longevidade: não permitir que misericórdia e verdade nos abandonem. Elas precisam estar visíveis como colar e profundas como inscrição no coração. Essa é a marca daqueles que encontram favor diante de Deus e dos homens, a marca de quem vive com graça e firmeza, de quem prolonga os dias não apenas pelo tempo que passa, mas pela qualidade que imprime em cada momento vivido. Confiança total em Deus, o caminho direcionado. Nos versos seguintes de Provérbios 3, encontramos um dos mandamentos mais conhecidos de toda a Escritura, mas também um dos mais negligenciados na prática da vida. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos
e ele endireitará as tuas veredas. Aqui está revelado um dos segredos mais profundos da longevidade e da paz. O texto não fala de confiança parcial, não fala de apoio ocasional, mas de entrega absoluta, de confiança total, sem reservas, sem espaço para divisão. O coração humano naturalmente deseja controlar, calcular, entender cada detalhe antes de dar o próximo passo. Mas Salomão nos alerta que essa autossuficiência é ilusória. Confiar em si mesmo é como apoiar o peso de toda a vida sobre uma muleta quebrada. Mais cedo ou mais tarde, ela se despedaça e a queda é inevitável. O entendimento humano é limitado, por mais brilhante que pareça. Ele enxerga apenas parte do caminho, não vê as curvas escondidas, não percebe os abismos à frente. Apoiar-se apenas no próprio raciocínio é viver vulnerável, sem direção segura. Por isso, a ordem é clara. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não basta reconhecer a Deus em palavras, é necessário entregar o coração inteiro, sem reservas escondidas, sem áreas intocáveis. Confiar de todo o coração significa depender dele quando não entendemos, obedecer quando não vemos saída, descansar quando as circunstâncias parecem contrárias. Esse é o tipo de confiança que move o braço de Deus em nosso favor e que transforma veredas tortuosas em caminhos retos. O texto vai ainda mais fundo ao dizer: reconhece-o em todos os teus caminhos. Essa expressão mostra que a confiança não deve ser apenas em momentos de crise, mas em toda a caminhada. Em cada decisão, em cada passo, em cada escolha, o Senhor precisa ser reconhecido. Não se trata de recorrer a Ele apenas quando tudo desmorona, mas de permitir que Ele seja o guia constante da vida. Esse reconhecimento contínuo é o que garante direção, porque o homem sozinho é incapaz de manter o caminho reto. Mas Deus, ao ser honrado em todos os caminhos, aplainará as veredas. E aqui está a promessa extraordinária. Ele endireitará as tuas veredas. A sabedoria de Deus não apenas aconselha, mas intervém. Ele não apenas aponta a direção, mas a endireita, aplainando obstáculos, removendo pedras, abrindo portas, ajustando o que estava torto. É uma revelação poderosa, porque mostra que a confiança não é apenas ato de fé, mas também fonte de transformação prática. O caminho do homem muda quando o coração decide confiar totalmente no Senhor. Esse princípio é vital para entender o segredo da vida longa. Muitos encurtam seus dias porque se apoiam apenas em si mesmos, porque escolhem atalhos tortuosos, porque confiam em estratégias humanas que cedo ou tarde colapsam. Mas os que confiam no Senhor de todo o coração são preservados, porque seus passos são guiados por aquele que conhece o fim desde o princípio. Essa confiança absoluta é a chave que prolonga os dias e garante paz em meio às incertezas. Assim, Provérbios 3 nos entrega mais um tesouro espiritual: a confiança total em Deus, como caminho para veredas endireitadas. Não se trata de uma confiança teórica, mas de entrega prática, diária, constante. Quem decide viver dessa forma encontra a segurança que o mundo não pode oferecer, porque não caminha sozinho, mas guiado pela mão do Criador. Esse é o segredo de uma vida longa, plena e reta: confiar no Senhor de todo o coração, reconhecê-lo em todos os caminhos e permitir que Ele transforme veredas tortuosas em estradas de paz. A humildade que gera saúde. Logo depois de falar sobre confiar no Senhor de todo o coração, Provérbios 3 nos apresenta outro princípio essencial: não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Aqui encontramos uma conexão surpreendente entre espiritualidade, humildade e saúde. O texto mostra que não é apenas a alma que se beneficia quando escolhemos o temor do Senhor, mas também o corpo, a mente e toda a estrutura do ser. O homem que se considera sábio em seus próprios olhos se torna prisioneiro de sua arrogância. Ele rejeita conselhos, despreza advertências, confia apenas na própria opinião. Essa autossuficiência não apenas destrói relacionamentos e impede o crescimento espiritual,
mas também corrói a própria saúde. Viver cheio de orgulho e teimosia é carregar um peso constante sobre os ombros, é viver em tensão permanente, é alimentar o corpo com ansiedade e amargura. A arrogância adoece, mas a humildade cura. O temor do Senhor, por sua vez, é o caminho da vida. Temer ao Senhor não é pavor, mas reverência, reconhecimento de que Ele é soberano e de que nós somos limitados. Esse reconhecimento gera descanso, porque o homem já não precisa carregar sozinho o peso da existência. Temer a Deus é aceitar que Ele sabe mais, que sua lei é melhor, que seu caminho é mais seguro. Essa postura liberta o coração da vaidade e coloca a alma em lugar de equilíbrio. E é nesse equilíbrio que a saúde floresce. O texto usa imagens físicas para explicar esse princípio: saúde para o umbigo e medula para os ossos. Essas expressões representam a totalidade da vida física, desde a nutrição do corpo até sua estrutura mais interna. É como se a Escritura estivesse dizendo que a sabedoria não apenas fortalece a alma, mas também revigora o corpo. Quando o coração é humilde, quando o homem se afasta do mal, quando a mente encontra descanso no temor do Senhor, até mesmo o corpo experimenta renovação. Esse princípio tem implicações práticas. Quantos males físicos são resultado de um coração soberbo, de escolhas insensatas, de vida sem temor de Deus? Quantos vivem cansados, aflitos, doentes, não por falta de recursos, mas por excesso de orgulho? Quantos desgastam o corpo com vícios e hábitos nocivos porque se consideram senhores de si mesmos? Provérbios 3 nos mostra que a saúde verdadeira não está apenas em remédios ou cuidados externos, mas em um coração humilde que escolhe reverenciar ao Senhor e se afastar do mal. Essa é a revelação que Salomão nos entrega. A humildade não apenas prolonga os dias em termos espirituais, mas fortalece a vida em sua totalidade. O temor do Senhor e o afastar-se do mal funcionam como remédio invisível, como cura profunda, como energia renovada para todo o ser. O segredo da saúde está ligado à sabedoria, porque viver em harmonia com Deus é viver em harmonia com a própria vida. Assim, o texto nos ensina que humildade é mais do que virtude, é fonte de vitalidade. O coração altivo consome energia, mas o coração que teme ao Senhor encontra descanso. O homem que insiste em ser sábio aos próprios olhos se esgota, mas o que se curva diante de Deus é renovado. Essa é a chave para entender a promessa. Humildade gera saúde, temor prolonga a vida, afastar-se do mal preserva corpo e alma. A honra nos bens e o mistério da abundância. Depois de mostrar que a humildade e o temor do Senhor trazem saúde e vitalidade, Provérbios 3 apresenta outro princípio espiritual que conecta diretamente a fé com a vida prática. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos. Assim se encherão os teus celeiros de abundância, e os teus lagares transbordarão de vinho novo. Aqui está revelado o mistério da abundância. O texto não fala de acumular para si, mas de honrar a Deus com aquilo que é fruto do nosso trabalho. A promessa é clara: quando o Senhor é honrado com os bens, Ele mesmo se encarrega de multiplicar. O homem natural tende a pensar que a prosperidade depende de reter, acumular e guardar. Mas a sabedoria de Deus revela o contrário. A abundância nasce da generosidade, da honra e da entrega. As primícias eram a primeira e a melhor parte da colheita, separadas não como sobra, mas como prioridade. Isso significa que honrar a Deus não é dar aquilo que sobra, mas oferecer o melhor, aquilo que tem maior valor. É um ato de fé, porque o homem entrega o primeiro fruto sem saber ainda o tamanho da colheita que virá. Esse gesto mostra confiança total no Senhor como provedor. A promessa que acompanha esse princípio é extraordinária: celeiros cheios e lagares transbordando. Essa imagem fala de provisão contínua, de segurança contra a escassez, de fartura que não vem pela força do braço humano, mas pela bênção de Deus. O celeiro cheio representa a estabilidade,
a certeza de que não faltará o necessário. O lagar transbordando de vinho novo representa alegria, satisfação e renovação. O texto nos mostra que quando a vida é vivida em honra, não apenas há o suficiente, mas há abundância e contentamento. Esse princípio também desmascara a ilusão da avareza. Muitos acreditam que reter é a chave para a segurança, mas acabam presos em escassez. O capítulo revela que a abundância não é fruto de acumulação egoísta, mas de entrega fiel. O que é oferecido em honra a Deus não se perde, mas se transforma em semente que gera colheita maior. Esse é o mistério. O homem que honra ao Senhor nunca perde, porque sua vida se torna campo fértil para a multiplicação divina. Provérbios 3 nos lembra que os bens não são apenas meios de sobrevivência, mas instrumentos de adoração. Honrar a Deus com os bens é reconhecer que tudo vem dele e tudo depende dele. Essa consciência liberta o coração da idolatria ao dinheiro e alinha a vida ao propósito divino. O homem que entrega suas primícias reconhece que o Senhor é a fonte, e esse reconhecimento abre espaço para que a bênção flua sobre todas as áreas da vida. Esse princípio também prolonga os dias, porque uma vida governada pela generosidade e pela honra é preservada da ansiedade que corrói e da avareza que adoece. O coração que aprende a entregar vive em paz, porque sabe que a provisão não depende apenas de si mesmo, mas do Deus que multiplica. E é essa paz, unida à abundância, que transforma a vida em plenitude. Assim, Provérbios 3 nos entrega mais um segredo da longevidade e da paz: honrar a Deus com os bens. A abundância não está na retenção, mas na entrega. O mistério da prosperidade não está no acúmulo, mas na honra. O coração generoso experimenta celeiros cheios e lagares transbordando, porque decidiu colocar o Senhor em primeiro lugar. Esse é o caminho da verdadeira riqueza. Não apenas possuir, mas viver em constante abundância, que nasce da fidelidade e da confiança em Deus. A correção divina, o amor que constrói. Provérbios 3 nos conduz a uma verdade que muitas vezes é mal compreendida, mas que faz parte inseparável do caminho da sabedoria. Meu filho, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor corrige aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Aqui somos lembrados de que a correção não é sinal de rejeição, mas prova de amor. O coração humano, orgulhoso e frágil, tende a enxergar a disciplina como castigo, mas a sabedoria revela que ela é cuidado, proteção e construção. A disciplina de Deus não é como a punição fria de um juiz, mas como a correção paciente de um pai que se alegra no filho. Quando o Senhor corrige, Ele não está afastando, mas aproximando. Ele está impedindo que pequenos desvios se tornem caminhos de destruição. Está moldando o caráter, está fortalecendo áreas frágeis, está despertando o coração para a verdade. A correção é o martelo que ajusta a pedra, o fogo que purifica o ouro, o cinzel que dá forma à obra-prima. Sem disciplina não há crescimento, sem correção não há maturidade, sem confronto não há transformação. É significativo notar que o texto associa disciplina com amor. Isso desmonta a ideia de que ser amado por Deus significa viver sem dificuldades ou advertências. Pelo contrário, quanto mais Deus ama, mais Ele corrige, porque não deseja que o filho se perca. É exatamente essa correção que prolonga os dias, porque preserva o coração da insensatez, livra dos caminhos da destruição e mantém os pés firmes na vereda da justiça. O homem que rejeita a disciplina encurta seus próprios dias, porque insiste em repetir erros que o conduzem à ruína. Mas o que acolhe a repreensão encontra vida, porque aprende cedo a evitar a queda. A disciplina também revela um aspecto profundo da relação com Deus. Ele não se limita a observar de longe, mas intervém. Ele se envolve na caminhada, corrige as atitudes, direciona os passos. Essa intervenção pode ser desconfortável, pode ferir o orgulho, pode nos levar a momentos de dor, mas sempre produz fruto de justiça e paz. Quem entende isso
já não olha para a correção com amargura, mas com gratidão, porque atrás de cada repreensão está o cuidado do pai, e atrás de cada disciplina está o amor que não desiste. Essa é uma das maiores marcas do verdadeiro filho: aceitar a disciplina como sinal de pertencimento. O filho ilegítimo pode viver sem correção, mas o verdadeiro filho é constantemente moldado, porque seu pai se importa com cada detalhe de sua vida. Essa verdade muda a forma como enxergamos as provações. Elas deixam de ser apenas obstáculos e passam a ser oportunidades de crescimento. Cada dificuldade se torna escola, cada repreensão se torna aprendizado, cada correção se transforma em degrau para a maturidade. Provérbios 3, ao nos apresentar esse princípio, revela que a disciplina é segredo para dias prolongados e vida plena. Porque quem aprende a ouvir cedo evita erros futuros. Quem aceita ser moldado não precisa ser destruído para aprender. Quem se deixa corrigir cresce em sabedoria e amadurece em caráter. A correção não rouba tempo, mas acrescenta. Não diminui a vida, mas prolonga. Não enfraquece, mas fortalece. Assim, esse trecho nos lembra que a verdadeira prova do amor de Deus não é a ausência de disciplina, mas a presença dela. O pai que corrige é o pai que ama. O filho que aceita é o filho que cresce. O coração que acolhe a disciplina encontra vida longa, paz e segurança, porque está sendo continuamente moldado pelas mãos do Criador. Esse é o amor que constrói, a correção que preserva, a repreensão que salva, a disciplina que garante permanência no caminho da vida, a felicidade de encontrar sabedoria. No coração de Provérbios 3, Salomão ergue uma das declarações mais grandiosas sobre a sabedoria. Feliz é o homem que encontra sabedoria e o homem que adquire entendimento. Depois de falar sobre disciplina, ele nos mostra o tesouro que espera aqueles que se deixam guiar por essa voz divina. Aqui a sabedoria é exaltada como a fonte de verdadeira felicidade, não apenas como recurso prático, mas como bem supremo, mais precioso que qualquer riqueza que o mundo possa oferecer. O texto é enfático ao estabelecer um contraste entre o valor da sabedoria e o das riquezas materiais. Sua mercadoria é melhor que a prata, seu lucro é superior ao ouro, sua preciosidade é maior que os rubis, e nada que se possa desejar se compara a ela. Essa afirmação é revolucionária, porque atinge o coração humano que sempre esteve inclinado a buscar satisfação nas posses. Salomão, o homem mais rico de seu tempo, fala com autoridade. Mesmo tendo experimentado a glória das riquezas, ele declara que nenhuma delas pode se comparar ao valor da sabedoria. É como se dissesse: eu tive tudo, mas o verdadeiro tesouro foi a sabedoria que encontrei em Deus. A felicidade descrita aqui não é passageira, não é um prazer que dura um instante e depois se esvai. É uma alegria sólida, profunda e permanente, enraizada na aliança com a verdade. O homem que encontra sabedoria descobre uma fonte de prazer que não depende de circunstâncias. Ainda que enfrente dificuldades, seu coração está firmado. Ainda que o mundo ao redor se abale, sua mente encontra paz. A sabedoria se torna árvore de vida para os que a abraçam, fonte de frescor e renovação, sinal de bênção contínua que conduz não apenas a uma boa existência agora, mas a uma herança eterna. Esse trecho também revela que a sabedoria é capaz de conceder tanto duração de dias quanto riquezas e honra. Na sua mão direita está a longevidade e na esquerda estão a prosperidade e a glória. Isso mostra que a sabedoria não é apenas bem espiritual, mas princípio que ordena todas as dimensões da vida. Ela prolonga os dias porque preserva da destruição. Ela concede prosperidade porque orienta a lidar com os bens de maneira justa. Ela oferece honra porque molda caráter e gera respeito. Quem a possui não apenas vive mais, mas vive melhor, com equilíbrio entre tempo, prosperidade e reconhecimento. Outro detalhe precioso desse texto é a descrição dos caminhos da sabedoria como caminhos de paz. Enquanto os insensatos colhem inquietação e ruína, os que andam com sabedoria encontram serenidade. Essa paz não é ausência de lutas, mas harmonia no meio delas.
é a capacidade de descansar, de dormir em segurança, de viver sem ser dominado pelo medo repentino. A sabedoria não remove as tempestades, mas oferece abrigo em meio a elas. Salomão ainda declara que a sabedoria é a árvore de vida para os que a abraçam. Essa imagem remete ao Éden perdido, ao acesso negado depois da queda. Agora, pela sabedoria, o homem tem acesso a uma antecipação dessa árvore, experimentando cura, renovação e vida que se prolonga. Esse símbolo é poderoso porque mostra que a sabedoria é mais do que instrução. É o próprio sopro de vida que sustenta e alimenta o ser humano. Portanto, o segredo revelado aqui é que a verdadeira felicidade não está em ter muito, mas em encontrar a sabedoria. Essa é a mercadoria mais valiosa, o tesouro mais duradouro, a fonte de alegria mais profunda. Quem a encontra não apenas enriquece sua mente, mas prolonga seus dias, fortalece seu corpo, equilibra sua vida e assegura sua eternidade. É por isso que Salomão exalta a sabedoria acima de qualquer bem, porque ela é a chave de tudo o que realmente importa. A sabedoria criadora de Deus. Após exaltar a sabedoria como bem mais precioso do que ouro, prata ou rubis, Provérbios 3 eleva ainda mais sua importância ao declarar: o Senhor, pela sabedoria, fundou a terra, pelo entendimento estabeleceu os céus, pelo seu conhecimento as profundezas se rompem, e as nuvens destilam o orvalho. Aqui, Salomão não fala apenas do valor prático da sabedoria para a vida humana, mas da própria essência cósmica do universo. Ele mostra que tudo o que existe foi firmado sobre esse fundamento invisível. A sabedoria não é apenas uma virtude útil, mas a própria força pela qual Deus criou e sustenta todas as coisas. Essa revelação é grandiosa porque coloca a sabedoria em um nível que transcende a experiência individual. Não se trata apenas de uma chave para viver bem, mas de um princípio que governa céus e terra. Quando o texto diz que o Senhor fundou a terra pela sabedoria, entendemos que cada detalhe da criação é fruto de ordem, inteligência e propósito. Nada foi feito ao acaso, nada foi produzido pelo caos. Tudo o que existe carrega a marca da sabedoria divina. O homem, ao se alinhar com essa sabedoria, não apenas encontra a direção pessoal, mas também se conecta à ordem eterna que sustenta o universo. Essa é a razão pela qual a sabedoria é fonte de vida longa. Quem se afasta dela está em desarmonia com o próprio ritmo da criação e, inevitavelmente, colhe destruição. Mas quem se curva diante dela encontra equilíbrio, porque passa a viver em sintonia com a ordem que governa céus e terra. Assim como as nuvens obedecem ao comando de Deus e destilam o orvalho, também a vida do homem que se entrega à sabedoria se torna regada por bênçãos contínuas. O texto também nos revela que a sabedoria não está restrita ao passado, ao momento da criação, mas continua sustentando tudo o que existe. Cada novo dia, cada ciclo das águas, cada colheita, cada estação é testemunho vivo dessa sabedoria ativa. Isso significa que, ao buscarmos a sabedoria, estamos nos conectando à mesma força que mantém o universo em equilíbrio. E é esse equilíbrio que se manifesta como paz, prosperidade e longevidade na vida daqueles que andam com ela. Essa parte do capítulo também serve como convite à humildade. O homem que confia apenas em sua própria inteligência vive limitado, porque sua visão é curta e imperfeita. Mas quando reconhece que toda a criação é obra da sabedoria divina, ele aprende a se submeter, a confiar e a depender de Deus. Essa postura não é fraqueza, é sabedoria prática, porque se até os céus e a terra foram estabelecidos por essa ordem, como o homem ousaria viver sem ela? Portanto, Provérbios 3 amplia a visão. A sabedoria não é apenas chave para a vida prática, mas é a base da existência. Buscar a sabedoria é alinhar-se com a força que fundou os céus, que estabeleceu a terra, que sustenta oceanos e nuvens. É viver em sintonia com o Criador. Esse é o segredo para a verdadeira permanência. Estar em harmonia com a sabedoria que está na raiz de toda a criação. É essa conexão que prolonga os dias, fortalece a vida e garante segurança diante das incertezas do mundo.
segurança e paz interior. Depois de mostrar que a sabedoria é a força que sustentou a criação do mundo, Provérbios 3 volta os olhos para o interior da vida humana e revela seus efeitos mais íntimos: segurança, descanso e paz. O texto declara que a sabedoria e a discrição, quando guardadas, tornam-se vida para a alma e graça para o pescoço. Elas transformam não apenas o modo de viver, mas a própria experiência diária da existência. Salomão descreve a consequência dessa aliança com a sabedoria. Andarás seguro no teu caminho, o teu pé não tropeçará. Quando te deitares, não temerás. O teu sono será suave. Não terás medo do pavor repentino, nem da ruína dos ímpios quando vier. Essa é uma das passagens mais belas do capítulo, porque mostra que a sabedoria não apenas acrescenta dias, mas também transforma a qualidade desses dias. A promessa de segurança é profunda. O homem que guarda a sabedoria não vive constantemente à beira do tropeço. Isso não significa ausência de dificuldades, mas firmeza diante delas. O justo pode andar por estradas incertas, mas seus passos não são instáveis, porque estão firmados em princípios eternos. Ele não caminha sozinho, porque a sabedoria o acompanha como guarda e como guia. Essa segurança é tão poderosa que alcança até mesmo o sono, o momento mais vulnerável do ser humano. Enquanto muitos se deitam em ansiedade, o sábio encontra descanso, porque sua confiança está no Senhor. Seu sono é suave, não porque o mundo esteja livre de perigos, mas porque sua alma está guardada pela sabedoria. Outro ponto extraordinário é a libertação do medo. O medo repentino, o terror inesperado, a calamidade que assola os ímpios não alcançam aqueles que têm sua vida enraizada na instrução divina. Isso não é promessa de que nunca haverá más notícias, mas de que o coração do justo não será dominado por elas. Sua confiança é inabalável, porque não está apoiada em circunstâncias passageiras, mas no Senhor que dirige as veredas. Essa confiança é descrita como escudo invisível que guarda os pés de serem presos. Esse trecho de Provérbios 3 nos mostra que a paz verdadeira não é fruto de circunstâncias externas, mas de convicções internas. O mundo pode estar em guerra, mas o coração instruído permanece em paz. O caos pode cercar por todos os lados, mas a alma permanece tranquila. Essa paz é fruto da sabedoria que habita no coração, que guia os passos e protege a mente. É por isso que o texto associa sabedoria à vida para a alma e graça para o pescoço. Ela dá vitalidade interior e beleza exterior, força no íntimo e favor diante dos homens. Essa segurança e essa paz também prolongam os dias. Porque quantos não têm sua vida encurtada pela ansiedade, pelo medo, pelo peso constante de preocupações? A sabedoria preserva o coração desses fardos, oferecendo descanso profundo e confiança estável. É esse equilíbrio que gera saúde, prolonga os dias e garante qualidade de vida. Não é apenas viver mais, é viver melhor, com paz que excede o entendimento humano. Assim, Provérbios 3 nos revela que guardar a sabedoria e a discrição não é apenas exercício intelectual, mas caminho para uma vida cheia de segurança e paz. O justo dorme em tranquilidade, anda em firmeza e vive sem temor das calamidades, porque sua confiança está no Senhor. Esse é o segredo que transforma a existência. A sabedoria como fonte de descanso e segurança, capaz de sustentar a vida em meio às incertezas e de prolongar os dias com serenidade e paz interior. Não contendas com alguém sem motivo, se não te fez mal algum. Não invejes o homem violento, nem escolhas nenhum de seus caminhos. Essas palavras revelam que a sabedoria não é apenas teoria ou contemplação espiritual, mas justiça concreta que se manifesta na forma como tratamos os outros. A primeira instrução é generosidade. Não reter o bem quando se tem condições de fazê-lo é um princípio que expõe o coração. Justiça nas relações humanas. Provérbios 3 não se limita a falar de princípios espirituais que tocam apenas o interior do homem. Ele desce até a prática do dia a dia e mostra como a sabedoria molda nossas relações. A partir do verso 27, Salomão orienta:
Não retenhas o bem de quem o merece, estando na tua mão poder fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, que tu darei, tendo-o tu contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente. Quantas vezes temos oportunidade de ajudar, mas adiamos? Quantas vezes poderíamos aliviar a dor de alguém, mas preferimos adiar ou negar? Salomão nos lembra que a sabedoria se manifesta quando usamos o que temos não apenas para nós, mas para servir. Esse gesto de generosidade prolonga os dias porque cria relacionamentos saudáveis, gera confiança e espalha paz ao redor. O homem que reparte não apenas vive mais, mas vive melhor, porque planta sementes de bem que voltam a ele em tempo oportuno. A segunda instrução é integridade. Não maquines o mal contra o teu próximo. Aqui o texto mostra que sabedoria e traição não coexistem. Viver em sabedoria significa respeitar a confiança de quem habita ao nosso redor, não trair aqueles que convivem em paz conosco. A maldade escondida contra quem confia é abominação diante de Deus. O justo é chamado a viver de forma transparente, sem artimanhas, sem segundas intenções, sem malícia disfarçada. Essa integridade gera paz e segurança na comunidade, prolongando não apenas a vida do justo, mas também a de todos que convivem com ele. A terceira instrução é pacificação. Não contendas com alguém sem motivo, se não te fez mal algum. Quantas vezes vemos pessoas buscando briga, criando conflitos desnecessários, vivendo em constante disputa? Esse comportamento consome energia, adoece o coração e encurta os dias. O sábio aprende a escolher suas batalhas e só luta quando há justiça a ser defendida. Fora disso, prefere a paz. Essa atitude preserva, fortalece e cria um ambiente favorável à vida longa. A quarta instrução é não invejar o violento. O homem natural admira a força bruta, a imposição, o poder adquirido pelo engano. Mas Provérbios 3 nos alerta: o caminho do opressor pode parecer vantajoso por um instante, mas seu fim é destruição. Invejar tais homens é colocar o coração em risco. A sabedoria nos ensina a olhar para o futuro e perceber que esses caminhos não permanecem. O justo deve rejeitar tais modelos e se manter firme na justiça, porque só ela garante permanência e paz. Esses mandamentos práticos mostram que a sabedoria se manifesta na forma como tratamos o próximo. Honrar a Deus com os bens é essencial, mas honrar ao próximo com justiça também é parte inseparável do caminho da vida. O segredo da longevidade não está apenas em disciplina interior, mas também em relacionamentos marcados pela generosidade, integridade, pacificação e rejeição ao mal. Esse é o retrato da vida equilibrada, o homem que teme a Deus e serve ao próximo. Assim, Provérbios 3 amplia nossa visão e mostra que a justiça nas relações humanas é parte indispensável da vida longa e da paz. Não reter o bem, não trair, não contender sem motivo, não invejar o violento. Esses princípios moldam um coração sábio e criam um ambiente de confiança e segurança. Esse é mais um segredo revelado. O prolongamento dos dias não depende apenas do que carregamos dentro de nós, mas também da forma como tratamos os que caminham ao nosso lado. O segredo maior: glória para os sábios, vergonha para os tolos. O capítulo de Provérbios 3 encerra com uma série de contrastes que funcionam como julgamento final, como se depois de apresentar todos os princípios da vida longa e da paz, Salomão colocasse diante de nós a sentença que divide os destinos. Ele declara: o perverso é abominação ao Senhor, mas com os retos está o seu segredo. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas ele abençoa a morada dos justos. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão glória, mas a exaltação dos tolos será vergonha. Aqui a sabedoria é apresentada como linha definitiva que separa bênção e maldição, graça e escárnio, glória e vergonha. O primeiro contraste mostra a condição espiritual diante de Deus. O perverso é descrito como abominação,
algo detestável, ofensivo, insuportável aos olhos do Senhor. Já os retos recebem a maior dádiva, o segredo do Senhor. Isso significa intimidade, revelação, amizade divina. O ímpio pode até acumular bens e parecer poderoso, mas jamais conhecerá o segredo de Deus. O justo, ainda que simples, tem acesso à comunhão que revela mistérios e sustenta a vida. Esse é um dos maiores tesouros que prolongam os dias. Viver não apenas com instrução, mas com o segredo do Senhor compartilhado em intimidade. O segundo contraste trata da casa. Na habitação do ímpio está a maldição, uma sombra que consome família, bens e futuro. Já a casa do justo é abençoada. Essa verdade mostra que as escolhas não afetam apenas o indivíduo, mas toda a sua casa. O perverso condena sua descendência à instabilidade, enquanto o justo entrega aos seus herança de bênção. A longevidade não é apenas pessoal, mas geracional. A vida prolongada se estende em legado, em bênção que alcança filhos e netos. O terceiro contraste é entre o escarnecedor e o humilde. O texto é claro. Deus zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Aqui vemos que a soberba é raiz de destruição, e a humildade é porta para a graça. O escarnecedor pode rir hoje, mas será ridicularizado amanhã. O humilde pode parecer pequeno agora, mas receberá graça abundante que o sustentará. Essa é a lei espiritual que governa os destinos. A arrogância atrai juízo, a humildade atrai favor. Por fim, o quarto contraste é o clímax. Os sábios herdarão glória, mas a promoção dos tolos será vergonha. Essa é a sentença definitiva. Os sábios não apenas prolongam os dias, mas herdam glória, honra que permanece, valor que não se apaga. Os tolos, ao contrário, podem até ser exaltados momentaneamente, mas sua exaltação termina em vergonha. O que parecia triunfo se transforma em queda, o que parecia vitória se revela derrota. Essa é a revelação final. O fim dos sábios é glória, o fim dos tolos é vergonha. Provérbios 3 encerra, portanto, como tribunal da vida. Ele apresentou princípios de misericórdia, confiança, humildade, generosidade, disciplina, sabedoria, justiça. Agora mostra o destino daqueles que os recebem e daqueles que os desprezam. O segredo da vida longa não é um truque, mas uma escolha. Viver na sabedoria que gera glória, ou rejeitá-la e colher vergonha. Essa escolha não pode ser adiada, porque cada dia já revela em que lado estamos. Essa conclusão é também um convite. Ela mostra que não estamos presos ao destino da insensatez. A glória é a herança dos sábios, e a sabedoria é oferecida a todos que a buscarem como tesouro. O segredo do Senhor está disponível para quem decide ser reto. A bênção pode habitar em qualquer casa que se disponha a honrar a Deus. A graça pode alcançar todo o coração que se humilha. A glória está reservada para aqueles que escolhem viver no temor do Senhor. Assim, o capítulo 3 nos entrega o segredo. Viver na sabedoria é herdar vida, paz, bênção e glória. Rejeitá-la é escolher maldição, ruína, vergonha e morte. Essa é a linha divisória que atravessa toda a existência humana. E é aqui que a promessa de Salomão se cumpre. Os que guardam a sabedoria não apenas prolongam seus dias na terra, mas herdam a glória que jamais poderá ser tirada. Provérbios 3 nos revelou que a verdadeira longevidade e a verdadeira paz não estão em fórmulas humanas, mas em princípios eternos. Vimos que a lei gravada no coração prolonga os dias, que misericórdia e verdade criam favor diante de Deus e dos homens, que a confiança total no Senhor endireita veredas, que a humildade traz saúde, que a honra com os bens gera abundância, que a disciplina do Pai é prova de amor, que a sabedoria vale mais do que ouro e se torna árvore de vida, que ela é a força que sustenta a criação, que concede segurança, descanso e paz, que molda relações justas e que, finalmente, divide destinos, bênção ou maldição, graça ou escárnio, glória ou vergonha. Esse é o segredo revelado por Salomão. Os que abraçam a sabedoria
vivem dias longos e plenos na terra, herdam bênçãos e permanecem firmes. Os que a rejeitam caminham para a ruína e vergonha. A escolha está diante de cada um de nós. Se esta mensagem trouxe clareza e despertou seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer esse segredo. Inscreva-se no canal para acompanhar a continuação desta série, onde vamos avançar capítulo a capítulo pela Bíblia, revelando verdades esquecidas que podem transformar a vida. Ative as notificações para não perder o próximo episódio, porque em Provérbios 4 a sabedoria se apresenta como herança paterna e como caminho de luz que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Não adie a decisão. O tempo de buscar a sabedoria é agora. A promessa é clara: os sábios herdarão a glória. Escolha ser contado entre eles.